Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula será de geografia, tá? Nós vamos estar estudando alguns assuntos, tá? Sendo que está relacionado às nossas aulas anteriores. Você lembra do que a gente falou na nossa aula passada? Lembra que a nossa aula passada a gente falou sobre as regiões, né? Sobre as divisões dessas regiões, né? O que trouxe essa divisão, né? Lembram que eu falei que essas divisões elas foram feitas porque o IBGE, né, que é um órgão que faz a contabilidade de habitantes, né? Ele fez se necessário essa divisão, porque ele disse que ficaria melhor ao dividir dessa forma para fazer a contabilidade de habitantes de cada região, tá? Estudamos também que na aula passada, cada região elas tem as suas características. Por exemplo, né? Elas têm os seus climas, né? Elas têm as suas vegetações, tem a sua forma econômica, também tem as variações linguísticas, as suas culturas, o turismo, e também nos mostra que cada um, né, tem as suas características diferentes, né? Algumas têm as suas semelhanças, são parecidas, né? E ao longo das nossas aulas, a gente vai estudar sobre cada uma dessas regiões, nas suas definições, tá bom? Então é importante acompanhar as aulas, tá? Para poder compreender o melhor cada assunto tratado, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês alguns slides, tá? Na qual a gente vai tratar sobre essas regiões, tá bom? A gente vai dar continuidade um pouquinho falando dessas regiões. A nossa aula de hoje de geografia, né, com a data do dia 23/2, com o assunto a singularidade, né, geográfica das regiões brasileiras e a identidade nacional, né? Como eu falei para vocês anteriormente, nós vamos estar falando sobre cada uma dessas regiões, tá? Vou mostrar para vocês algumas imagens e ver se vocês já reconhecem, tá bom? E se vocês já ouviram falar dessas regiões, tá bom? Dessas localidades que dá dessa região. As páginas tratadas vai ser as páginas 16 e 17, tá? Hoje o nosso assunto é bem curtinho, bem sucinto, tá bom? Então, peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Observem com cuidado, tá bom? E assistam a nossa aula de hoje. No final, eu estarei explicando as atividades que vocês deverão realizar. Olhem aqui essa imagem, tá? Você já ouviu, né, falar dessa imagem? Você já viu essa imagem em algum lugar, tá? Ela retrata sobre o quê, né? Essa imagem, ela é uma imagem que representa a floresta amazônica, tá? Em que localidade fica, né, essa imagem, esse local, né? Então, hoje nós vamos conhecer, né, um pouco de cada uma dessas regiões brasileiras e um pouco de cada uma das características dela, tá bom? Essa imagem, tá? Ela fica localizada lá na região norte, tá bom? Que é a floresta amazônica. Nas nossas aulas passadas, vocês lembram que eu expliquei, né, sobre as divisões dos estados, das capitais, né, onde cada uma delas se localiza pelas suas divisões, vocês lembram? Pronto. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que é a floresta amazônica, ela se encontra na região norte, tá? Então, apesar de ser uma região mais extensa, né, do Brasil, ela é menos povoada, significa que tem menos habitantes, tá? E o que isso justifica? Pela presença da floresta. Por isso que tem bastante floresta, tem bastante árvores, né? Por conta disso, por ter poucos habitantes, poucos moradores. Então, por ser menos povoada, né? Então, ela vai, né,
ter mais essa quantidade de árvores. É fundamentado, né, também na criação de novos estados. Por exemplo, nós temos o Tocantins, né, que antes, né, sua área, ela pertencia à região centro-oeste, tá? Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, e eram territórios federais, tá? Então, essas são um pouquinho das características dadas, tá bom, a essa região. Nós temos também a região Nordeste, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco dessa região Nordeste, tá? Essa região Nordeste, ela fica, né, centralizada na praia de Boa Viagem, tá bom? Se vocês observarem bem, bastante povoada, bastante, né, habitantes. Então, o que que acontece? Por ser mais povoado, ser mais habitantes, né, a localidade se encontra-se também nessa região Nordeste, foi a primeira a ser, né, avistada no descobrimento, tá bom? É toda contornada pela plataforma continental e é banhada pelo oceano, né? Vocês conseguem ver e observar bem, tá certo? Que ela é banhada, ela é coberta pelo oceano. Você vê que é uma visão bastante linda, tá certo? Então, ela tem um fácil acesso ao mar, né? Que vocês podem ver por ser povoada, ser centralizada, tem essa facilidade de ser encontrada, né? Pelo oceano, né? Aí pelo mar, tá bom? E ela também é formada por 9 estados. Então, nessa região, obtém-se 9 estados. Primeiro, Piauí, depois em seguida vem Maranhão, depois vem Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá? Esses são os 9 estados que compõem, tá bom? A essa região. Então, na região norte, por ser, né, banhada pelo oceano e é formada também por vários habitantes. Então, vamos aqui. Tem muita diversidade de cultura, tem várias culturas, né, realizadas nesse ambiente, né? Então, provavelmente, né, vários turistas visitam essa localidade. Vocês sabem que cada região ela tem a sua cultura, né? E essas culturas elas são visitadas. E essas visitas, né, que acontecem, elas são realizadas através de quem? Dos turistas, tá? Então as regiões elas crescem cada vez mais, né, através do turismo. Olha aqui, que imagem linda essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui, creio eu que vocês sabem onde fica, né? É o Cristo Redentor, né? E fica localizada onde? Em Turminha do Quintano, no Rio de Janeiro. Quem já teve a oportunidade de visitar o Cristo Redentor, né, no Rio de Janeiro? Cristo Redentor, ele é um ponto turístico bastante visitado. Gente, eles são bastante visitados, tá bom? Várias pessoas, ao ir ao Rio de Janeiro, o primeiro ponto que eles procuram, o Cristo Redentor, tá? É onde eles, né, é, assim, é o centro do Rio de Janeiro, né, onde eles procuram nessa região vários habitantes, né, tem nessa localidade, além de ser, né, um território que é bastante visitado, tem sim bastantes habitantes. Então, apesar de ser formado por apenas 4 estados, olha aí, menos estados do que o outro, que é o São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá? É a mais desenvolvida populosamente, né, do Brasil. Então, por ser menos estados, é uma região mais visitada e que é mais desenvolvida, né, dessas regiões.
Nós também conseguimos observar que ela tem as suas diversidades, as suas culturas, né? Então, é uma localidade bastante desenvolvida. Nós temos agora essa imagem aqui, tá? Vocês conseguem identificar onde é que fica? Vocês sabem onde é que fica essa localidade? Né? Vocês conseguem, já viram em algum lugar? Ou já tiveram a oportunidade de estar? Olha aí, observem bem essa imagem. Essa imagem, tá? Ela fica localizada na região sul, é a Cataratas do Iguaçu, tá? Fica localizada na região sul, só tem somente 3 estados nessa região, tá? Quais são os estados dessa região, né? É o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Sendo o menor de todas as extensões. Então, essa região ela possui menos, né, estados, porém, ela também, sim, vai ter os seus pontos turísticos, vai ter as suas diversidades, né? Visitadas por turistas, né? A sua população chega a ser menos por conta da totalidade de estados, tá bom? Mas ela sim tem um número, né, bem visitado de habitantes. A nossa próxima imagem é do Pantanal. Olha, gente, que imagem linda, né? É a do Pantanal, tá bom? Ela fica localizada na região centro-oeste, tá bom, turminha? Não é litorânea, é a única região brasileira que não é banhada pelo Oceano Atlântico. É formada por 3 estados, que no caso são Mato Grosso do Sul e Goiás. Também é uma região que possui menos estados, tá bom? E ela também faz fronteira, né, com todas as demais regiões. Por exemplo, a Bolívia, o Paraguai, e sendo a segunda região mais extensa do Brasil. E é nela que está o Distrito Federal. Olha aí. Então, essas foram essas regiões da qual eu apresentei para vocês, né, que falam um pouco das diversidades, dos pontos turísticos, né, dos habitantes, né? Então, cada região ela vai ter as suas características, né? E na nossa aula de hoje eu expliquei para vocês um pouco, né, dessas características, tá bom? As nossas atividades, elas encontram-se nas páginas 18 e 19, tá? Daqui a pouquinho eu vou estar explicando para vocês essas atividades que vocês deverão fazer, tá bom? Então, fiquem atentos, nossa aula ainda não acabou. Aqui, também na nossa aula de hoje, né, a gente viu um pouquinho, né, sobre, né, todas essas regiões, as suas divisões, tá, dos estados, tá? Também vimos que estão, né, que esses estados, eles são bastante desenvolvidos, né, em municípios, né, em estados, em capitais. As divisões políticas, por exemplo, né, elas têm, cada uma tem o seu símbolo cívico, né, também, né, cada um tem os seus significados, né, também, né, é dever de todo cidadão conhecer, respeitá-los e também, né, a gente conseguiu ver aí um pouco sobre cada uma dessas regiões, tá bom? É importante conhecermos um pouco sobre cada uma, porque nós temos, né, essa informações, né, que nos traz sobre essas regiões, as belezas que cada uma tem, não é verdade? E nós sabemos que cada uma tem as suas características, né? E cada uma também vai ter os seus símbolos. A gente viu até na aula passada que cada uma tem a sua bandeira, tem o seu símbolo, as suas cores, né? E aí, cada uma tem a sua particularidade, tá bom? Agora, eu vou estar explicando para vocês as atividades que vocês vão realizar, tá bom? A aula de hoje eu fiz uma síntese, tá? Do nosso assunto, do nosso conteúdo.
Mas você tem a oportunidade de depois estar lendo, né, o nosso conteúdo, tá? No livro de vocês. A atividade de hoje, ela se encontra na página 18, tá? Primeira questão que diz assim: escreva as palavras nas lacunas. Primeiramente, o que são lacunas, né? São espaços, tá? De maneira que vocês completem, deixem elas de forma correta. Cada uma, digamos assim, a ela vai falar de uma região, tá? Então, você vai ler o texto para que vocês venham compreender. Aqui na A está faltando algumas palavras. Vocês vão saber que palavras são essas que estão faltando e vocês irão completar aí na A. Na B, do mesmo jeito, só que aí na B ela está falando só de outra região. Então, você vai procurar que região é essa que ela está se referindo, tá bom? E você vai completar. Cuidado, gente, para vocês não se confundir. Quando vocês forem completar de uma forma correta, tá bom? Lá na 19, é a continuação da primeira questão, tá? Onde você vai pegar também, né? Vai completar, está falando de uma região. Cada item é falando de uma região, tá? Daquelas regiões que nós citamos na nossa aula de hoje. E aí você vai completá-las, tá bom? Na segunda questão, tem assim: como vimos, as regiões brasileiras possuem características próprias. No espaço abaixo, faça um breve relato sobre a região em que você vive e ilustre. O que é que você vai fazer? Primeiramente, qual é a sua região que você mora, tá? A gente até falou sobre a nossa aula passada sobre isso, né? Saber qual região você faz parte. Isso é muito importante, turminha, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Você vai falar um pouco sobre a região que você faz parte. Você pode estar escolhendo um ponto turístico, né? Algo que venha relatar sobre aquilo que você escreveu, tá bom? Então, você vai pegar e vai escrever sobre essa região e fazer um desenho relatando um pouco, tá? Sobre essa região da qual você mora, tá bom, turminha? Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Bem simples, curtinha, tá bom? Até porque o nosso assunto ele não explora muito, tá? A gente só falou um pouco das características das regiões, tá bom? Nós vamos estar estudando sobre essas regiões mais na frente, com mais detalhes, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Realizem as atividades com cuidado, com muito capricho, muita dedicação, tá bom? E até amanhã, turminha, na nossa aula, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!